Vamos continuar. Ele falou, vídeo 9 do curso da transgressão. Eu não sei se deu para vocês entenderem o uso que um perverso faz da pessoa. Ele não faz uma troca. Ele simplesmente faz uso. Até que o Lacan fala que é um ser supremo em maldade, é o mal pelo mal. Ele diz, vou deter-me um instante num pequeno apólogo no qual vocês reconhecerão minha marca pessoal. Apple está em cima, logo, conversa. Uma conversa, uma historinha que leva você a pensar. Falei-lhes no momento do pote de mostarda. O Lacan é um homem que fala muito da culinária na clínica. Por exemplo, ele fala, o mel não pode ser muito fluido nem muito duro. Ele tem que estar num ponto para a gente poder se servir bem. Já falei disso no mundo psi. A galinha tem que ser cortada na articulação, quando ele vai falar da interpretação. A mesma coisa, ele também fala do pote de mostarda, ele agora vai usar o apólogo. Desenhando aqui 3 potes, quero mostrar-lhes que vocês têm aí uma fileira de mostarda ou de geleia. Eles estão em prateleiras suficientemente numerosos para o apetite contemplativo de vocês. Reparem que é na medida em que os potes são idênticos que eles são irredutíveis. Nesse nível, deparamos-nos com uma preliminar de individuação. O problema para em geral nisso, ou seja, o que há este que não é aquele. Cada pote é um. É claro que o caráter sofisticado desse pequeno passe de mágica não me escapa. Tratem, não obstante, de compreender a verdade que ele encerra com todo o sofisma. A própria etimologia, quer dizer, a gênese, não, eu não gosto da palavra origem, do termo mesmo, quer dizer, de onde vem esse termo? Não sei se vocês se deram conta, não é outra senão metipsemos. Já falei isso para vocês, que faz desse mesmo em mim mesmo uma espécie de redundância. A transformação fonética se faz de metipsemos em mesmo. O mais eu mesmo de eu mesmo, o que está no âmago de mim mesmo. Aí tem uma nota 44 do livro. Moi-même, eu mesmo. Em português, o eu precedido de preposição transforma-se em mim. O que não é o caso em francês, onde, em todos os casos, emprega-se moi. Utilizamos aqui o recurso do itálico quando julgamos necessário manter eu mesmo como um sintagma fixo. Lembrando que o mim, quando utilizado, se refere também à instância psíquica
do eu. Aquele mim assujeitado que ainda não fala eu, a criancinha que ainda não fala eu, ela fala a neném. Agora, ele aqui, quando está dizendo moi-même, é eu mesmo, é essa noção. E para além de mim, na medida em que o eu se detém no nível dessas paredes, nas quais se pode colocar uma etiqueta, cada potinho. Esse interior, esse vazio sobre o qual não sei mais se pertence a mim ou a alguém, é o que serve, pelo menos em francês, para designar a noção do même, eu mesmo, même, moi-même. Nós não temos isso. Eis o que significa o emprego do meu sofisma e que me faz lembrar que o próximo tem certamente toda a maldade da qual fala Freud, mas que ela não é outra senão aquela diante da qual eu mesmo recuo. Amá-lo como um eu mesmo é da minha feita ir adiante em alguma maldade, a sua ou a minha. Objetar-me-ão vocês, mas acabo de explicar-lhes justamente que nada diz que elas sejam distintas através dos potes. Parece muito mais que seja a mesma, com a condição de que os limites que me fazem colocar-me diante do outro como meu semelhante sejam transpostos. No vídeo 8º eu falei, ele transpõe os limites, não respeita os limites. No outro, o limite fica na fantasia. Esse não, esse vai adiante do simbólico, ele vai adiante, ele entra no real com o imaginário direto, ele não respeita essa interdição da lei. Aqui devo esclarecer a questão. A embriaguez pânica, a orgia sagrada, os flageladores do culto de Átis, as bacantes da tragédia de Eurípides, em suma, todo esse dionisismo remoto numa história perdida, a qual se referem desde o século XIX, para tentar tornar a situar para além de Hegel, de Kierkegaard ou de Nietzsche, os rastros que podem ainda estar abertos para nós, da dimensão do grande Pan, numa dimensão apologética, utópica, apocalíptica, condenada em Kierkegaard e não menos efetivamente em Nietzsche. Não é disso que se trata quando lhes falo da mesmice de outrem e de mim. Aliás, é o que me fez terminar meu antepenúltimo seminário, pela evocação do enunciado correlativo ao dilaceramento do véu do templo, ou seja, que o grande Pan está morto. Pan, vocês lembram, uma figura mitológica, horrível, toda peluda, meio diabólica, meio encapetada, ao mesmo tempo meio um pouco de tudo. Sobre isso hoje não direi nada mais. É monstruoso o Pan. Não se trata apenas de que, na minha vez, eu vaticine, mas marco um encontro com vocês para o momento em que cumprirá bem que eu tente justificar por que
em que o grande Pan está morto, e certamente no momento preciso em que a lenda nos designa. Pode ser que o grande Pan lá dele esteja morto. O que está em questão aqui é o procedimento, ou seja, o comportamento, a maneira de proceder de Sad, uma vez que nos indica o acesso ao espaço do próximo, naquilo que eu chamaria, parafraseando o título de uma de suas obras, que se chama Ideias sobre os Romanos, a ideia de uma técnica orientada para o gozo enquanto não sublimado. Não há sublimação, é o gozo pelo gozo, sem parar. Essa ideia nos mostra todo tipo de linhas de divergência a ponto de engendrar a ideia de dificuldade. Daí seria necessário situarmos o alcance da obra literária como tal, pois não é que esse é um circunlóquio que vai com certeza nos atrasar e não desaprovam minha lentidão há algum tempo. Para terminar com esse passo a passo requintado mais rapidamente, é-nos preciso, contudo, evocar vários ângulos por onde se pode entrar na obra de Sade, nem que seja para dizer qual deles escolhemos. Ele pergunta: essa obra é um testemunho? Testemunho consciente ou inconsciente? Não façam com que entre aqui em jogo o inconsciente analítico. Digo, inconsciente, uma vez que o sujeito Sad não discerne inteiramente em que ele se insere nas condições constituídas para o homem nobre de seu tempo, no início da Revolução, em seguida do período do terror que ele vai atravessar inteiramente para depois ser relegado aos confins no hospício de Charenton pela vontade, dizem, do primeiro cônsul. Na verdade, Sade aparece-nos como tendo sido extremamente consciente da relação de sua obra com a posição daquele que eu chamava de o homem do prazer. O homem do prazer, como tal, presta aqui testemunho contra si mesmo, confessando publicamente as extremidades onde isso chega, a alegria com a qual ele recorda as emergências que disso temos na história, confessa o suficiente onde chega desde sempre o mestre quando ele não se curva diante do ser de Deus. O mestre no sentido aqui do Senhor, o dono do pedaço, quando nele não se curva diante do ser de Deus. A gente está mais do que cansado de ver isso acontecer. Não tem limite. E é disso que nós estamos padecendo nesse momento. Está todo mundo procurando fazer diagnóstico. Não precisa fazer diagnóstico. O diagnóstico aqui nesse livro, no capítulo 15 desse seminário. Por favor, leiam. É simples. É uma questão... O Sade vai terminar num hospício de doença. Doença. E é uma doença muito cruel. Cruenta. Que não tem como parar. Não para. Não para. Agora, pela captura, né? Enganou, tão sedutor, tão maravilhoso, dizia coisas que faziam nexo para muitas pessoas, muitas promessas que não foram cumpridas, nem serão, não tem como. Vamos parar aqui, estamos no 9.